Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a crítica de Adorno à educação e mais necessariamente a crítica de Adorno à educação meramente técnica. É necessário vocês entenderem que Adorno ele escreveu uma obra chamada Educação pós-Auschwitz, que é uma leitura que Adorno faz do campo de concentração nazista que era localizado no sul da Polônia. Acho que todos vocês já escutaram falar desse campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde aí milhões de pessoas inocentes foram assassinadas de forma extremamente planejada, de forma pensada. Ou seja, essa educação que as pessoas receberam para criar Auschwitz foi uma educação de aporte técnico, racional, e infelizmente foi utilizado para destruir uma parte da humanidade. Auschwitz é um símbolo da barbárie humana. Auschwitz, infelizmente, tinha pessoas ali com boa formação que exterminaram outras pessoas e foram eficientes nisso. E é uma tristeza geral, obviamente. Então Adorno vai dizer assim, que mesmo essas pessoas, esses assassinos, essas ideologias que eles seguiram, mesmo tendo uma boa formação técnica, tá? Infelizmente, essa boa educação técnica ficou apenas nisso. Por quê? Porque a formação meramente técnica prioriza a repetição, prioriza o decoreba, prioriza aquele comportamento padronizado, prioriza aquele comportamento em que as pessoas vão ali desenvolver e ser competente naquilo, mas que muitas vezes desautoriza o indivíduo a pensar por si mesmo, desautoriza o indivíduo a pensar eticamente, desautoriza o indivíduo a viver a sua autonomia. Nossa, que importante isso, que importante isso. Agora, infelizmente esse pensamento às vezes acaba voltando à nossa humanidade, às vezes acaba voltando na nossa época. Quantas e quantas pessoas não acham aí que aquele que não é igual a mim não é bom e deve ser desconsiderado? Tantas e tantas pessoas. Aqui é o início do preconceito. Tá? Esses indivíduos que pensam dessa mesma forma, esses indivíduos aí que tem essa formação técnica competente, mas não é capaz de pensar por si mesmo, não é capaz de se colocar no lugar do outro, é um indivíduo que, para Adorno, ele está na semi-formação. Ou seja, teve uma formação técnica, mas não teve uma formação humana. Por isso, Adorno ele repete, vai dizer que o aluno na escola tem que aprender a pensar, o aluno na escola tem que aprender a questionar, o aluno na escola tem que aprender a buscar autonomia, o aluno na escola tem que aprender sobre ética. Por quê? Porque não podemos correr o risco aí de repetir as barbáries que aconteceu em Auschwitz. Infelizmente, essa identificação cega com o coletivo, essa ostentação, essa babaquice de pertencer a um grupo, causa o quê? Causa um estilo de vida pré-determinado, um estilo de vida em que as pessoas nem vai saber o que ela vai ser uma imitação, ela vai ser, na verdade, uma pessoa superficial, seguindo outras pessoas superficiais. Por quê? Simples. Porque se a pessoa segue simplesmente o pensamento de um líder do grupo dele ou de um guru do grupo dele e não é capaz de pensar por si mesmo, significa que aí tem uma ausência de crítica. Significa que aí a pessoa não tem identidade própria. Ela só é mais uma no meio da massa. Ela é só mais uma do meio do grupo. Então a educação deve combater isso, obviamente. A educação deve aí promover essa formação dirigida para a autorreflexão, dirigida para a reflexão crítica, estimulando aí a decisão consciente e não a decisão simplesmente de obedecer e seguir padrões. Tá? Por isso a educação deve sim estudar quem somos, o que queremos e estudar o mundo que vivemos. Por isso que é tão importante as aulas de vertente aí humanas, as aulas que nos ensinam a pensar, a questionar, a ver o passado,
e que vocês têm na escola constantemente. Por isso que deve ser valorizado. Por quê? Porque são essas aulas que ajudam a gente a entender quem somos, que ajuda a gente a entender o mundo que vivemos e que ajuda a gente também a entender o mundo que não queremos. Beleza, pessoal? Espero que vocês deem importância a essas críticas de Adorno na educação meramente técnica, tá? Meramente técnica. Nós temos excelentes cursos técnicos por aí que tem uma formação humana espetacular, que forma alunos críticos, cidadão inconsciente que é capaz de se colocar no lugar do outro. Beleza? Abraço e vamos pensar sobre isso.